Sob a luz suave da minha sala de estar, o suntuoso retrato de família pendurado acima da lareira de repente se tornou o centro de um segredo assustador. Tudo era igual: o sorriso, a roupa, o ângulo. Exceto por uma coisa que fez meu coração parar. Meu rosto. A garota que pertencia àquele lugar havia sido completamente apagado, tão branco como se nunca tivesse existido. Ninguém disse uma palavra, ninguém admitiu. Mas eu sabia que o silêncio era a resposta mais cruel. Naquela noite, eu carregava um envelope misterioso, uma arma silenciosa, mas poderosa, um segredo suficiente para abalar o mundo que um dia chamei de família. Quer saber o que estava escondido dentro daquele envelope? Não desvie o olhar, porque a história prestes a ser revelada será inesperada. Na véspera de Natal, vi a foto da família na moldura de vidro polido. Meu rosto estava completamente recortado. Ninguém mencionou isso no dia seguinte. Entreguei um envelope aos meus pais e disse gentilmente: não abram agora. Claro que eles abriram. Minha mãe caiu no choro. Meu pai ficou branco. Gostaria de poder dizer que não esperava por aquilo, que foi um choque repentino, como algo saído de uma tragicomédia. Mas não foi. Não foi uma surpresa, muito pelo contrário, como o inevitável. Entrei na sala de estar dos meus pais, com neve nos sapatos, e dei uma batidinha para limpá-la. Olhei para cima e lá estava o quadro. Era grande, brilhante e impecavelmente emoldurado, orgulhosamente colocado sobre a lareira, a peça central da história da família. Estavam todos lá: minha mãe, com seu blazer vermelho familiar, sorrindo como se nunca tivesse suspirado por nada além da minha irmã. Meu pai com seu sorriso forçado, o sorriso reservado para fotos e selfies no campo de golfe. Minha irmã, claro, estava no centro, usando uma blusa de gola alta bege que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal. Ela posou casualmente, rindo e brincando com alguma piada imaginária, sempre simpática e receptiva, provavelmente dizendo algo espirituoso sobre seu fundo fiduciário. Mas eu estava ausente. Não estava espreitando nas sombras, nem sumindo na distância. Eu estava completamente ausente. Não foi um corte superficial. Foi um apagamento deliberado e sutil, como se alguém tivesse me apagado da história da família. Nenhum vestígio, apenas removido. Olhei para a foto por 4 ou 5 segundos, tempo suficiente para meu estômago se revirar. Não o suficiente para que alguém notasse. Ou talvez tenham notado e optado por ignorar. O jantar está pronto, gritou minha mãe da cozinha, com a voz suave e casual, como se nada estivesse errado, como se fossemos a família perfeita. Senti o aroma de tomilho e limão do assado na cozinha. Um aroma natalino familiar, reconfortante e inebriante, um aroma que eu adorava quando estava quentinho. Pendurei meu casaco na porta, cumprimentei-a rapidamente e entrei na cozinha. Minha irmã estava lá, claro, girando sua taça de vinho, como se estivesse filmando um programa de harmonização de comidas e vinhos. Ela me mandou um beijo, perto o suficiente para fazer um gesto, longe o suficiente para evitar contato visual. Você chegou, disse ela, como se eu estivesse atrasada para uma festa cuidadosamente planejada, como se aquela fosse a casa dela. Não respondi, apenas sorri. O sorriso de alguém que chorou no travesseiro 3 vezes no mês anterior, determinada a não contar a ninguém. O jantar foi como uma peça ensaiada. Meu pai cortou o bife com cuidado, como se esperasse ser contratado para um comercial de Natal. Minha mãe elogiou a pele da minha irmã 2 vezes. Ninguém me perguntou como eu estava, onde eu estava, o que eu estava fazendo. A única dúvida que eu tinha era se eu ainda tinha meu carrinho, uma dúvida que eles desconheciam e presumiam que eu contaria, então fingiram se importar. Não respondi. Observei minha irmã abrir um pequeno presente dos meus pais. Um presente cuidadosamente embrulhado, um relógio de ouro vintage. Não é um item de luxo, disse minha mãe, o que teria sido engraçado se não fosse o recibo escondido sob o papel. Sim, eu sabia o preço. Teria que trabalhar 1,5 semanas para comprá-lo sem comer. Meu Deus, isso é perfeito! Exclamou minha irmã. Sabíamos que você ia gostar. Meu pai sorriu como se tivesse acabado de fechar um acordo. Enquanto isso, recebi uma caneca que dizia filha favorita, o que provavelmente era para ser sarcástico, ou talvez até maldoso. Saí da mesa depois da sobremesa, dizendo que estava cansado.
Mamãe sugeriu que eu ficasse na sala. Não no meu quarto, não no meu antigo quarto, apenas no quarto de hóspedes. Era uma cama simples, uma estante empoeirada, uma luminária bruxuleante. Fechei a porta atrás de mim, acendi a luz bruxuleante e sentei na beira da cama. Foi então que peguei o envelope que havia escondido no bolso. Papel grosso, cor de marfim, com um lacre em relevo. Eu tinha planejado entregá-lo a eles amanhã de manhã, depois que os presentes fossem abertos e os waffles fossem comidos, depois da apresentação. Mas, parada no meio da sala, olhando para aquela foto, vendo minha existência apagada como um bug no algoritmo da família, mudei de ideia. Eles não tinham apenas me esquecido, tinham me apagado tão meticulosamente e estrategicamente quanto uma marca ruim. Virei o envelope nas mãos, sentindo o peso. Naquela noite, fiquei deitada na cama, deixando a casa em silêncio. As tábuas velhas do assoalho rangiam, o velho relógio tic-taqueava. No corredor, meu pai roncava. A voz da minha mãe ecoava, lembrando-me de trazer os pratos bonitos no dia seguinte. Minha irmã suspirou, praticando sua respiração flutuante característica. A música da criança dourada tocava. Fecho os olhos e penso nos anos em que entrei na faculdade dos meus sonhos e eles disseram: "Estamos tão orgulhosos", e me perguntaram se eu poderia tirar um ano de folga para ajudar minha irmã a construir seu portfólio. Quando liguei para casa atrasada para pagar o aluguel e meu pai disse que a família estava com dificuldades para planejar um cruzeiro para o aniversário da minha irmã. Quando levei meu namorado para casa e meus pais esqueceram o nome dele no jantar, ele nunca mais voltou. Não o culpo. Estou cansado de tentar me colocar para dormir, dizendo a mim mesmo que estou sendo sensível demais, não seja estúpido. Parei de inventar desculpas para o dia seguinte. Entreguei o envelope a eles. Não gritei, não chorei, não berrei. Apenas sorri e disse Feliz Natal. E vi a verdade fazer o que anos de silêncio não conseguiram fazer. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café quente e waffles, ouvindo minha irmã falar sobre o peso da bagagem e o estresse da viagem. Ironicamente, não era ela quem estava pagando, não era ela quem estava carregando, não era ela quem tinha a mala ou os sapatos dentro dela, que custavam mais do que o meu aluguel mensal. Mas era uma coisa terrível para se preocupar. Fiquei na sala mais tempo do que o normal, não porque estivesse cansado, mas porque não queria voltar para a sitcom que minha família passava em todos os feriados. Eu esperava risadas falsas, otimismo exagerado e alguém, provavelmente minha mãe, dizendo: "Não seria ótimo ter todos juntos como se eu estivesse lá?" Como se eu não fosse uma figura sombria em todas as memórias da família. Quando finalmente entrei na cozinha, minha mãe estava servindo omeletes como se estivesse preparando uma revista de Brant. Meu pai estava sentado à mesa, mexendo no celular. Minha irmã estava descalça, tomando leite de amêndoas em uma taça de vinho. "Bom dia", disse mamãe sem olhar para cima. "Espero que você durma bem na sala." "O colchão tem personalidade", eu disse, servindo café. Mamãe riu como se eu estivesse brincando. O café da manhã era o mesmo, como todos os anos, como se fosse uma apresentação. Ninguém me perguntava o que eu estava fazendo. Ninguém se importava se eu ainda morava naquele pequeno apartamento com a escada rangendo, eu não me importava. Minha irmã falou sobre sua próxima viagem a Barcelona, como ela tinha sorte de ter pais que apoiavam seu sonho. Assenti, sentado como figurante. Eles ainda não notaram o envelope no bolso do meu paletó, aquele que mostrarei mais tarde. Penso nos anos. Quando me formei, com uma bolsa de estudos que não era suficiente, mas dava para pagar a faculdade com um emprego de meio período. Sentei-me à minha mesa, pedindo ajuda aos meus pais, e minha mãe me olhou como se eu estivesse pedindo para penhorar minha aliança. Meu pai disse que estávamos com dificuldades financeiras e que ele estava pagando a reforma do banheiro. Aquele com piso aquecido e banheira com Bluetooth. 2 meses depois, minha irmã ganhou um carro novo para uma garota de 18 anos. Interior branco, som personalizado, um grande laço no capô. Ela chorou quando recebeu as chaves. Chamou seus pais de os melhores pais do mundo. Eu fiquei ao lado da lixeira de reciclagem com um cartão de formatura com $20 dentro que dizia "Vou para longe". E eu ainda fui para a faculdade, trabalhei em 3 empregos, dormi 4 horas por noite, comi muito macarrão instantâneo, me formei com honras, me mudei para uma nova cidade,
Comecei de novo. Não pedi mais nada e eles não me ajudaram quando fiquei desempregado há 2 anos. Não ligaram quando fiquei doente e tive que tomar remédios que eu não podia pagar. Não perguntaram quando meu apartamento inundou e estragou tudo. Comprei um colchão usado online e me virei. Minha irmã posta fotos no Instagram na Chique Santorini, patrocinada por mim. Eu costumava me perguntar se eu era inacessível e inexpressiva, por isso não era amada. Talvez se eu entrasse para uma irmandade, sorrisse mais, me vestisse com mais elegância, tocasse piano em vez de trabalhar em um restaurante, meus pais teriam me notado. Mas aí me lembro do meu aniversário de 8 anos, quando convidei 6 crianças e fiz meus próprios cupcakes. Mamãe esqueceu de pedir pizza. Então comemos cheesecake e biscoitos. Minha irmã teve um recital de dança no dia seguinte, e a festa terminou cedo. Eles prometeram: vamos compensar você no ano que vem, mas nunca fizeram. Também me lembro da competição estadual de ciências, a escola ligou para me contar, eles responderam: bom trabalho Smiley, e foi isso. Sem jantar, sem elogios, sem certificado. Minha irmã ganhou uma festa por seu pequeno papel em um comercial de shampoo, com balões e um bolo que dizia futura estrela. Então, não foi minha culpa. A mudança começou no início deste ano. Eu não estava procurando nada em particular, apenas indo ao cartório de registro de imóveis para obter um certificado de endereço para trabalhar. Lá, encontrei um documento em meu nome referente a um imóvel que não reconheci. A princípio, pensei que fosse um erro por causa do mesmo nome. Mas minha curiosidade persistiu. Por meio de pequenas pesquisas, buscas online, e-mails e alguns telefonemas, descobri muitas coisas escondidas, em parte deliberadamente escondidas. E no centro de tudo estava eu. Naquele momento, não fiquei com raiva, não confrontei, apenas observei em silêncio, como sempre. Mas desta vez eu não estava mais fraco. Eu tinha evidências, documentos, certificados, provas. Quanto mais fundo eu mergulhava, mais uma estranha paz me invadia. Era como se eu estivesse vivendo debaixo d'água sem perceber, e agora eu pudesse respirar. Eles não se esqueceram de mim. Usaram a mim, meu nome, meus direitos legais, acima de tudo, meu silêncio. Mas não mais. Agora tenho algo que eles devem reconhecer, algo que não podem ignorar. Naquela manhã, depois do café da manhã, subi para me vestir, sem pressa, deixando-os fazer o coro de sempre, reunindo-se debaixo da árvore, escolhendo os presentes, aproveitando o brilho festivo. Quando desci, eles estavam na metade da abertura dos presentes. Minha irmã desempacotava as caixas elaboradas, fingindo surpresa enquanto se exibia. Minha mãe tinha o rosto marejado de lágrimas, guardando-as para aqueles momentos que a fariam recorrer às redes sociais para contar uma história tocante. Meu pai olhou para mim e perguntou: você consegue dormir? Sorri: chega. Ele assentiu e se virou para observar minha irmã admirar a bolsa de grife. Sentei-me, tirei o envelope do bolso do casaco e coloquei-o sobre a mesa, entre as xícaras de café e o papel de embrulho rasgado. Ninguém notou. Ainda não, mas notaria. Cerca de 10 minutos depois, minha mãe notou, ou melhor, reconheceu, algo estranho na preciosa mesa de madeira de demolição. Ela o pegou cuidadosamente, como um objeto estranho ou um convite de casamento mal endereçado. O que é isso? Perguntou ela, aparentemente se dirigindo a todos na sala. Não respondi de imediato, apenas tomei um gole de café e disse: isto é meu. Meu pai olhou para cima e disse: você não precisa de presente. Eu respondi: eu sei. Era tudo o que eu queria. Minha mãe sentou-se e virou o envelope nas mãos. Devemos abri-lo agora? Perguntou ela. Eu o apertei delicadamente. Quero guardá-lo. Claro. Eles o abriram. Meu pai olhou curioso por cima do ombro dela enquanto ela lentamente rompia o lacre. Ouvia-se apenas o som de papel virando e o leve amassar do papel. Observei minha irmã dobrar a alça de sua bolsa de grife como se fosse um bebê recém-nascido. Ela segurava uma bolsa nova com o nome de uma cidade francesa. Então o silêncio mudou. Era denso. Não precisei olhar para cima, eu senti uma sensação entre a consciência e a náusea. Como o momento em que você percebe que o leite no seu café azedou logo depois de engoli-lo. Meu pai soltou um longo suspiro.
Minha mãe virou rapidamente para a segunda e a terceira páginas, como se quisesse escapar da verdade. Minha irmã olhou e perguntou: o que está acontecendo? Eles não responderam. Ela perguntou de novo, mais alto. Ainda não. Esse era o meu sinal. Sabe, eu disse, levantando-me lentamente. Feliz Natal. O que é isso? Perguntou minha mãe, com a voz monótona, sem raiva, sem vagos, apenas vazia. O testamento do vovô, eu disse. Ela piscou. Eu vi. Nós cuidamos da herança. Não, eu disse. O testamento que você disse que não tinha e que não me mostraria. O testamento completo dizia que o vovô havia deixado algumas lembranças e dinheiro para o funeral. Ela piscou várias vezes, como se quisesse escapar da verdade. Não mencionava a casa alugada em Old Brier, eu disse. Provavelmente porque você já recebeu o aluguel dela. Meu pai jogou os papéis sobre a mesa como se tivessem sido queimados. Onde você os conseguiu? De registros públicos, cartório de registro de imóveis, declarações de imposto de renda, e-mails arquivados e alguns telefonemas, junto com o advogado paciente. Minha irmã finalmente se levantou. Onde fica a casa para alugar? Perto do parque, eu disse. Onde você tirou as fotos ano passado? Sim. Ela abriu a boca, mas não conseguiu falar. Mamãe recuperou a voz. Querida, não é isso que você pensa. Eu ri. Sim, é você usando meu nome, meus bens e meus direitos legais de viver enquanto me diz que não tenho mais nada. Não é isso, ela disse rapidamente. É complicado. Não. O testamento é claro, eu disse. A casa é minha, integralmente transferida. O aluguel que você está cobrando é roubado e os reparos não são autorizados. Meu pai esfregou as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. Você não entende, disse ele. Você está sempre fazendo cena. Eu ri. Sou sensacionalista. Você me apagou da foto de família e cometeu fraude de herança. Mas a culpa é do meu jeito de falar. Minha irmã me olhou confusa, como se tivesse acabado de cair e ainda não tivesse caído no chão. Mas a casa pagou minha escola, eu disse, e o carro, a viagem para o México e algumas malas. Isso não é justo, ela disse. Você não precisa disso. Eu sempre fui independente. Não peço nada. Porque você diz que não há mais nada a pedir. Mamãe disse em voz baixa, como se estivesse devolvendo algo sem recibo. Achamos que você não queria assumir a responsabilidade. Você está ocupado. Você esteve fora por muito tempo. Estou fora porque você não me deixou ficar aqui, eu disse. Papai empurrou a cadeira para trás. Você deveria se acalmar. E você, eu o encarei. Precisa de um advogado. Ele ficou parado. Eu não processei, eu disse. Mas recuperei o imóvel. Os inquilinos foram notificados. O aluguel é por minha conta. Você não pode entrar na casa. Mamãe parecia prestes a chorar. Mas a casa é a nossa fonte de renda. Inclinei a cabeça. Então pare de roubar. Ela sussurrou. Somos uma família. Não, vocês são só pessoas com quem eu costumava ter um relacionamento. Essa é uma grande diferença. A irmã mais velha cruzou os braços. Você acha que isso a torna melhor do que nós? Não, eu simplesmente me recuso a ser inferior. O silêncio que se seguiu não foi pacífico, mas tão pesado que meus ouvidos zumbiam. Ninguém se mexia nem respirava. O pai olhava fixamente para o envelope como se estivesse pegando fogo. A mãe parecia perdida em pensamentos. A irmã parecia incapaz de compreender que a luz não brilhava mais sobre ela. Peguei meio casaco e esteve a processar. Espere. Mamãe se levantou. Podemos conversar. Já conversamos, eu disse. Toda vez que você toma uma decisão sem me perguntar, toda vez que me deixa de fora, toda vez que diz, eu entendo ponto. Meu pai cerrou os dentes. Se você for, não volte. Parei e olhei uma última vez. Sim, essa foi a primeira coisa que combinamos. Então fui embora. O ar lá fora estava frio, cortante, mas fresco. Respirei fundo, lembrando-me de que ainda estava vivo, de pé, presente. Sentei-me no banco do motorista, liguei o carro, deixei o motor ronronar. Não chorei, não ri. Apenas respirei.
Porque às vezes a coisa mais forte é o silêncio, e o grito mais alto é andar. 3 semanas depois, chegou a primeira mensagem de texto da minha mãe. Curta, educada, mas ela a revisou 5 vezes e ainda não tinha certeza se seria aceita. Oi, já conversamos e acho que houve um mal-entendido. Podemos conversar esta semana? Felicidades. Te amo. Sem ponto final, apenas te amo. Como um casaco pendurado no gancho errado. Não respondi. 2 dias depois, outra mensagem. Não deixe que isso estrague tudo. Sua irmã está muito chateada. Estou tentando manter a calma, mas você sabe como ele fica quando está atordoado. Ah, sim, quando ele está atordoado, não quando fez algo errado. Não, não é culpa dele. Fiquei em silêncio. Então veio a mensagem de voz do meu pai, que eu não ouvi, simplesmente apaguei. A última vez que ele me chamou de querida foi quando me ofereci para ajudá-lo a abrir uma conta de aposentadoria e ele disse: deixe dinheiro para alguém que entenda. Como ele. Então, um e-mail da minha irmã. Acha que ganhou? Ok, fique com a casa. Mas não venha chorar quando perceber que dinheiro não compra uma família. Depois, outra mensagem. Mamãe e papai estão estressados, pensando em vender o apartamento. Era exatamente isso que eu queria. Ver minha família se desintegrar por causa da perda de seus bens. Li as mensagens várias vezes, não por pena, mas para ter certeza de que entendia como a casa era a espinha dorsal financeira da família. Alugar 3 casas pagava a hipoteca, as férias de verão, as mensalidades escolares da minha irmã e até mesmo os tratamentos estéticos, que minha mãe insistia que eram apenas cuidados com a pele. Quando recuperei minha casa, o sistema entrou em colapso, mesmo sem eu ter pedido o aluguel de volta. Na primavera, as pessoas ao meu redor diziam que meus pais estavam tentando refinanciar o apartamento. Meu pai era consultor e ligava para antigos clientes em busca de ajuda. Minha mãe trabalhava nos fins de semana na loja de moda onde costumava fazer compras. Agora, ela trabalhava como caixa, vendendo camisetas para influenciadores. A irmã dela voltou para casa porque não tinha dinheiro para pagar o apartamento. O grupo de arte dela se desfez ou faliu, difícil dizer. Eu não me importava. O GoFundMe que ela começou a recomeçar arrecadou apenas $83, incluindo